Oi, pessoal, tudo bem? Então, alguns alunos me pediram para vir fazer as explicações das atividades, tá? Que não estão entendendo muito bem o que passa lá no centro de mídia e tudo mais. Então, eu vim fazer uma revisão básica do que a gente já viu nesse segundo bimestre, tá? Que a gente já viu e algumas coisinhas que a gente vai ver ainda, tá? Então, vamos começar com notação científica. Então, o que é uma notação científica? Notação científica a gente usa para escrever valores muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais reduzida. Para efetuar cálculo, essa forma de escrever é muito mais fácil do que um número muito grande ou um número com muitas casas decimais, tá? Então, notação científica a gente vai ter um número, que aqui eu chamei de A, então A está representando qualquer número, entre 1 e 10, então ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, esse valor de A aqui. E esse A ele está sendo multiplicado por uma potência de base 10, certo? Então, a gente está multiplicando o A por 10 elevado a um outro valor. Aqui, no caso, N. Então, N é um valor também que a gente pode identificar. E N é um número inteiro. Olha aqui, a gente está aprendendo alguns outros sinaizinhos, ó. Então, N pertence ao conjunto dos inteiros. Então, esse E significa pertence, e esse Z aqui, ó, com esse risquinho no meio, quer dizer o conjunto dos números inteiros, certo? Então, ele pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ou pode ser 1, 2, 3 e 4, e assim sucessivamente, certo? Agora, a gente tem algumas regrinhas para escrever um número em notação científica. Então, vamos lá. Aqui, ó. Se a gente quiser colocar um número em notação científica, então eu trouxe dois exemplos aqui. Nesse caso, os números não são muito grandes, tá? Porque pra gente economizar espaço aqui, então vocês podem perceber que qualquer número a gente pode escrever em notação científica, certo? Então, ó, vamos considerar o número 2100. Então, ele tem que ser um número A vezes 10 elevado a algum outro número, ok? E o nosso A, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, ó, a gente precisa colocar a vírgula entre o 2 e o 1, certo? O que a gente vai fazer, ó? Vai andar com a vírgula. A vírgula, quando não está escrito, quando está no número inteiro, a vírgula sempre fica deste ladinho aqui, né, ó? 2100. Então, o que eu vou fazer? Vou andar com a vírgula até que ela chegue no 2, entre o 2 e o 1. Então, ó, vou andar, ó, 1, 2, 3, certo? Eu vou escrever aqui com caneta que fica mais fácil. Então, ó, eu vou andar 1, 2, 3. Cheguei aqui, que é onde a gente tinha que chegar para o número ficar entre 1 e 10, certo? Agora, quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3, certo? Então, esse vai ser o valor do nosso N. Então, vai ser 10 elevado a 3, certo? E eu disse que poderia ser positivo ou negativo. Como que eu sei que esse daqui vai ser positivo ou negativo? Aqui, ó, por essa regrinha aqui. Se para colocar um número em notação científica eu andei para a esquerda, então se eu andei para cá com a vírgula, ó, se eu tô aqui e andei para cá, então o expoente vai ser positivo, certo? Então, o expoente será positivo se eu andar com a vírgula para a esquerda quando eu for colocar um número em notação científica, certo? Agora, e se eu tiver um número decimal, assim, ó, um número que já tem uma vírgula aqui aparente? O que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar ele em notação científica da mesma forma, vou ter que escrever ele como um número vezes uma potência de 10, e esse número ele tem que estar entre 1 e 10, certo? Então, aqui é o 0,021, certo? Ok, então, a nossa vírgula tá aqui. Eu vou ter que colocar ela aqui, ó, entre o 2 e o 1, certo? Então, quantas casinhas eu vou andar? A vírgula tá aqui, eu vou andar uma, duas casas, certo? Aí vê que eu já cheguei aqui. Belezinha. E quantas casas eu andei? Duas. Então, esse vai ser o expoente da nossa potência, vai ser o nosso N, certo? E aqui, como eu sei se aqui é positivo ou negativo? Tá vendo que eu tava com a vírgula aqui e eu andei para a direita?
né? Então, eu tô com a vírgula aqui, andei para a direita para chegar no nosso número. Então, se eu andei para a direita, o expoente vai ser negativo, certo? Então, para colocar um número em notação científica, se eu andar com a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente vai ser negativo. Lembrando que o valor do expoente é a quantidade de casos em que a gente andou com a vírgula, tá? Em ambos os casos. Beleza, então a gente já viu para colocar um número em notação científica. Agora, e se eu já tiver... Acho que não vai caber aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E se eu já tiver um número em notação científica e eu quero colocar ele com todos os seus algarismos? Então, eu já tenho um número em notação científica, eu quero ver quanto que ele vale normalmente, certo? Então, a gente vai fazer a volta disso daqui, né? Então, ó, vamos lá. Se a gente tem essa notação científica, 2,1 vezes 10 elevado a 3. O que eu vou fazer? Lembrando que o expoente é a quantidade de casas que a gente vai andar com a vírgula, certo? Então, a nossa vírgula tá aqui. Como que eu sei que se eu vou andar para a esquerda ou para a direita com a vírgula para formar o número e tal? O que eu preciso perceber? Agora, a gente vai ver o sinal do expoente. O nosso expoente aqui tá positivo, então a gente vai andar com a vírgula para a direita, certo? Então, ó, se o expoente for positivo, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Então, vamos lá. A vírgula tá aqui, certo? Então, eu vou andar... Eu vou escrever aqui do ladinho, ó. A vírgula tá aqui, certo? Então, eu vou andar com ela para a direita 3 casas. Então, vai ficar 1, 2, 3. E eu vou completar as casas com 0. Então, a gente vai ficar com a vírgula aqui e essas vírgulas vão sumir. Então, qual o valor que a gente obteve? O 2.100, certo? Agora, se eu tiver um expoente negativo, se o meu expoente for negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Mais uma regrinha. Se o expoente for negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, certo? Então, eu vou fazer aqui também. A gente tem esse valor, né? 2,1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, ó, a vírgula tá aqui. Então, eu vou andar 1, 2, certo? E eu vou completar com zeros. Então, a gente vai esquecer essa e vai esquecer essa, e foi aqui que a nossa vírgula parou. Por que eu coloquei um zero aqui na frente? Porque senão, ele ficaria assim, né? Vírgula 0,21. Então, a gente precisa colocar um zero aqui na frente, certo? E foi exatamente o valor que a gente deveria encontrar. Então, relembrando, para colocar um número em notação científica, se eu andar com a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Se eu já tiver um número em notação científica e eu querer escrever ele com todos os seus algarismos normalmente, então a gente precisa olhar primeiro o sinal do expoente, para depois a gente andar com a vírgula. Se o expoente for positivo, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Se o expoente for negativo, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios agora. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, o primeiro exercício. Então, escreva os números a seguir em notação científica, certo? Então, o nosso item A, B, C e D. Então, ó, o item A é o número 1.350.000. Então, a gente vai escrever ele como uma notação científica, certo? Eu vou rascunhar aqui embaixo e coloco a resposta do lado, tá? Então, vamos lá. 1.350.000. Beleza, então a gente tem que escrever ele, um valor, vezes uma potência de 10, certo? E esse valor que vai ser multiplicado pela potência de 10 tem que ser um valor entre 1 e 10. Então, ó, se eu colocar a vírgula aqui, vai ser 135, né? Então, não vai ficar bom, não vai estar entre 0 e 10. Se eu colocar aqui a vírgula, vai ser 13,5. Também não vai estar entre 1 e 10. Então, a gente tem que colocar entre o 1 e o 3, porque aí a gente vai ter o valor 1,35, certo? Então, ó, a nossa vírgula tá aqui, inicialmente, certo? Então, para ela chegar aqui, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas a gente vai andar, certo? Então, a gente vai ter o quê?
1,35 vezes 10. A gente andou para a esquerda, então o expoente é positivo. Então, quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Certo? Então, a resposta de 1.350.000 em notação científica é igual a 1,35 vezes 10 elevado a 6. Certinho? Então, ó, essa seria a nossa resposta. Agora, vamos para o item B. O item B, ele é o número 689.000, certo? Então, vamos lá. 689.000. A nossa vírgula tá aqui. E a gente tem que trazer ela até aqui. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? Então, esse valor será 6,89 vezes 10 elevado a 5. Porque a gente está andando com a vírgula para a esquerda novamente, ok? Então, o nosso valor aqui, em notação científica, será 6,89 vezes 10 elevado a 5, certo? Então, essa será a nossa resposta. Então, agora no item C, o nosso número é 543 milhões, certo? Então, a gente tem o valor de 543 milhões, ok? E a nossa vírgula está aqui. A gente tem que chegar nela nessa casa. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente andou 8 casas. Ou seja, 543 milhões em notação científica é 5,43 vezes 10 elevado a 8. Lembrando que ele é positivo porque a gente andou com a vírgula para a esquerda, tá? Vezes 10 a 8. Beleza. Então, esse é a nossa notação científica. Vamos para o último item. O nosso último item é o número 82.760.000. Então, vamos lá. 82.760.000. Originalmente, nossa vírgula está aqui e a gente vai andar com ela até chegar nessa casinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente andou 7 casas. Então, o número 82.760.000 em notação científica é 8,276 vezes 10 elevado a 7. Certo, gente? Deixa eu só colocar aqui a resposta. Ok? E, ó, por que eu sumi com todos os valores aqui, todos os zeros depois da vírgula? Se a gente não tem um valor aqui entre os zeros, não vai fazer diferença a gente manter eles ou não, tá? Então, a gente pode tirar e ficar só com o restante dos valores não nulos. Ok? Então, lembrando que, andando com a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Andando com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Agora, vamos para o nosso próximo exercício. Então, vamos lá. A distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? Então, a gente quer transformar 149.600.000 quilômetros em notação científica. Fácil, né? A gente já fez isso anteriormente. 149.600.000. Então, a nossa vírgula inicialmente está aqui. E a gente vai colocar ela aqui, entre o 1 e o 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, a gente andou 8 casas. Então, 149.600.000 é igual a 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Olha que fácil esse exercício. A gente só precisou contar a quantidade de casas que a gente ia andar com a vírgula e pronto, fizemos a nossa notação científica, certo? Esse é muito tranquilo, né? Então, agora vamos para mais um exercício. Então, agora o terceiro exercício ele está pedindo o quê? Para a gente escrever os números a seguir em notação científica. Então, a gente tem esses dois
números aqui, esses dois números decimais com algarismos decimais. Beleza. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Aquele esqueminha de andar com a vírgula. Então, vamos lá. 0,0019. Então, aqui a gente pode perceber que a nossa vírgula tá aqui, certo? E a gente tem que andar com ela até aqui, até chegar entre 1 e o 9. Quantas casas a gente vai usar? A gente vai andar 1, 2, 3 casas, certo? Então, isso vai ser igual a 1,9 vezes 10 elevado a 3 alguma coisa. Agora, vamos ver. Ele vai ser positivo ou negativo esse expoente? Lembrando que a gente quer encontrar o valor em notação científica e a gente está andando com a vírgula para a direita. Então, o expoente é negativo. Então, aqui é menos 3. Ok? Então, esse valor é igual a 1,9 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, essa seria a nossa resposta. Agora, vamos para esse número aqui. 0,000134. Ok? Então, a gente pode perceber que a nossa vírgula está aqui, certo? E a gente vai andar com ela até aqui. Por que não até aqui, ó? Porque se a vírgula estivesse aqui, o número seria 13,4. E não está entre 1 e 10, certo? Então, por isso que a vírgula tem que estar entre o 1 e o 3. Então, vamos lá. Então, ele vai andar 1, 2, 3, 4 casas, certo? Então, esse valor vai ser 1,34 vezes 10 elevado a 4. E agora, positivo ou negativo? Negativo, né? Porque a nossa vírgula andou para a direita. Então, o expoente é negativo. Então, o número 0,000134 é igual a 1,34 vezes 10 a menos 4. Opa, aí, agora apareceu. Certinho, gente? Olha que simples esse também. Ó, pessoal, então vamos para mais um item. Ó, então vamos lá. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos e íons existentes em um mol de substância, e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número com todos os seus algarismos. Então, o que a gente precisa fazer? Escrever esse número aqui com o número com todos os seus algarismos. Então, a gente vai transformar em um número comum a nossa notação científica. Eu comecei a escrever aqui e eu precisei parar de gravar, então ficou metade aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos escrever a nossa notação científica aqui. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ok, e lembra que a gente tinha uma regrinha? Quando a gente tinha a notação científica e queria transformar ela no número mesmo, de fato, com todos os algarismos, a gente tinha que reparar no sinal do expoente. Lembra? Se o expoente fosse positivo, a gente ia andar com a vírgula para a direita. Se o expoente fosse negativo, a gente ia andar com a vírgula para a esquerda. Então, a gente viu aqui que o nosso expoente é positivo, então a gente vai andar com a vírgula no sentido para a direita, certo? Então, ó, vamos lá. 6,02, vamos andar com a vírgula aqui, ó. Inicialmente, a nossa vírgula tá aqui, certo? Então, vamos andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Por que eu andei tudo isso? Porque é o número do expoente, certo? Em cada casinha dessa que eu andei, eu vou ter que colocar um zero para completar, certo? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter 23 casas após a vírgula quando a gente andar com a vírgula para a direita, certo? Então, ó, a gente teve esse número aqui. Vou colocar tudo aqui e a gente já fala sobre isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beleza. O que a gente pode perceber aqui, ó? A vírgula estava aqui, certo? Então, a gente teria que ter 23 casas após a vírgula se a gente fosse andar
para a direita e escrever o número com todos os seus algarismos. Como a vírgula estava aqui, então vamos ver se a gente tem 23 casas aqui. Se aqui tiver 23 algarismos, então pronto, a gente já resolveu o exercício. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Pronto. Então, esse é o nosso número com todos os seus algarismos, certo? Então, olha como é complicado até para ler esse número. Olha o tamanho desse número e como ele é em notação científica. Olha a diferença, certo? Então, o número 6,02 vezes 10 elevado a 23, com todos os seus algarismos, ficaria esse monstrão aqui, certinho? Vamos para o próximo agora. Esse foi do Enem de 2017. Então, vamos lá. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito em notação científica é... Então, vamos lá. Então, a gente tem esse valor, 43,18, certo? E a gente quer escrever ele em notação científica. Primeiro, a gente tem que lembrar que o primeiro valor, ele teria que estar entre 1 e 10, certo? Então, onde eu preciso colocar essa vírgula para que esse número aqui fique entre 1 e 10? Então, eu teria que colocar o valor aqui, né? Entre o 4 e o 3. Então, vamos lá. Colocar a vírgula aqui. E, quantas casas eu precisei andar para a vírgula vir para aqui? Uma casa, né? E como a gente andou para a esquerda e a gente está escrevendo o valor em notação científica, quando a gente anda para a esquerda, o nosso expoente é positivo. Então, é esse vezes 10, o expoente é positivo e é a quantidade de casas que a gente andou. A quantidade de casas foi uma, né? Que a gente saiu daqui e veio para cá. Então, a resposta é 4,318 vezes 10, certo? Ou 10 elevado a 1, ok? Porque 10 elevado a 1 é 10, então a gente pode omitir esse valor aqui. Então, o valor, a marca em que Michael Johnson venceu a prova foi de 43,18 segundos, e isso em notação científica seria o mesmo que 4,318 vezes 10 elevado a 1, ou apenas vezes 10, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Qualquer uma das duas estaria correta. Certinho, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício. Então, vamos lá, Faça os cálculos. Então, a gente vai ter que calcular com notações científicas. Então, primeiro a gente tem 3,2 vezes 10 ao quadrado menos 0,12 vezes 10 ao cubo. Quando a gente tem subtração ou soma, a gente precisa fazer com que os expoentes da nossa potência de base 10 tenha o mesmo valor, certo? Então, tá vendo que aqui o nosso expoente é 2 e aqui o nosso expoente é 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar um deles com o mesmo expoente do outro, certo? Vamos fazer isso com o 3,2 aqui, certo? Então, 3,2 vezes 10 ao quadrado, a gente vai ter que transformar um com uma potência igual a 3, com o expoente igual a 3, certo? Então, 3,2 vezes 10 ao quadrado, ele vai ser o mesmo que 320, certo? Por quê? Expoente positivo, a gente vai andar com a vírgula para a direita e vamos andar duas casas. Então, daqui eu venho para cá e depois eu tenho que andar mais uma. Por isso que esse zerinho apareceu, ok? Agora, daqui, a gente vai ter que transformar ele em uma notação científica. No caso, não será uma notação científica, tá? Porque a notação científica necessita que o valor que seja multiplicado pela potência de base 10 esteja entre 1 e 10. Nesse caso, não vai ser. Então, a gente vai escrever ele apenas como um valor multiplicado por uma potência de base 10, onde o expoente dessa potência de base 10 seja igual a 3 positivo, certo? Então, para que o valor... A gente tem que... A vírgula tá aqui agora no momento, né? Para que o expoente seja positivo,
a gente tem que andar com a vírgula para a esquerda, quando a gente vai escrever em notação científica, no caso, tá bom? Então, quantas casas eu vou precisar andar para que o expoente seja igual a 3? A gente vai ter que andar 3 casas para a esquerda. Então, ó, a gente vai estar aqui, a gente vai andar 1, 2, 3, certo? Então, esse valor será 0,32. A gente pode tirar o zero, tá? Ou ficaria 0,320, mas no caso não faz diferença, ok? Então, vai ficar 0,32 vezes 10 elevado a 3, certo? Então, a gente já transformou o 3,2 em 0,32 vezes 10 elevado a 3. Aí, agora, a gente pode substituir aqui e fazer os cálculos normalmente. Então, como que a gente vai fazer? Vou sinalizar aqui apenas. Então, isso daqui vai ser substituído por isso, 0,32 vezes 10 elevado a 3, menos 0,12 vezes 10 elevado a 3. A gente vai apenas copiar esse valor aqui, ok? Beleza, mas e agora? O que eu faço? Eu vou colocar o 10 elevado a 3 do lado de fora. Vou explicar isso do lado de fora. Então, a gente vai fazer aqui apenas o 0,32 menos o 0,12, os valores que não são potência de base 10, certo? E o 10 elevado a 3 a gente vai colocar do lado de fora aqui, certo? Então, ele vai multiplicar essa subtração inteira. Então, a gente vai precisar só de apenas um 10 elevado a 3, certo? Então, olha aqui, quanto que é 0,32 menos 0,12? 0,32 menos 0,12 é igual a 0,2 vezes 10 elevado a 3, certo? Então, pronto, chegamos na resposta. Então, 3,2 vezes 10 elevado a 2 menos 0,12 vezes 10 elevado a 3 é igual a 0,2 vezes 10 elevado a 3. Aí aqui a gente poderia fazer o mesmo que fez aqui, tá? Transformar ele em qualquer outro expoente, tá? Mas qualquer um deles tem que ser igual a isso. Beleza? A mesma coisa, deixa eu erguer aqui um pouquinho. A mesma coisa a gente vai fazer para a soma, certo? Então, a gente vai pegar um desses valores e vai transformar em um valor com a potência igual a do outro, certinho? E qual que a gente vai fazer? Vamos escolher esse primeiro aqui, certo? Vamos transformar o 2,91 vezes 10 elevado a menos 1 em um que tenha o expoente igual a menos 3, certo? Então, vamos lá. 2,91 vezes 10 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, a gente vai andar com a vírgula, ó, para a esquerda. Então, essa vírgula tá aqui, ela vai andar para a esquerda. Ok, quantas casas ela vai andar para a esquerda? Uma, né? Apenas uma. Então, daqui, ela vai passar para cá, a nossa vírgula, ok? Então, vai ficar 0,291. Beleza? Ok. Agora, a gente tem que transformar ela em uma notação científica, uma multiplicação com expoente de base 10, com o expoente, com uma potência de base 10, onde o expoente seja igual a menos 3. Então, então agora a gente só tem esse valor aqui. A gente quer que o expoente da base 10 seja igual a menos 3. Então, para o valor C ficar, para a nossa potência ser negativa, a gente vai ter que andar com a vírgula para a direita, certo? Então, a gente vai ter que andar quantas casas também? 3 casas. Então, a gente tá aqui, a gente vai andar 1, 2, 3. Então, a nossa vírgula vai parar aqui e o nosso valor vai ficar 291, certo? Vezes 10 elevado a menos 3. Como a gente andou com a vírgula para a direita, no caso, né? Porque a gente estava aqui e a gente andou com a vírgula até aqui. Como a gente andou com a vírgula para a direita, o expoente é negativo e vai ser contada a quantidade de casas que a gente andou. Ok. Então, agora a gente vai substituir esse valor aqui, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que, ao invés de 2,91 vezes 10 elevado a menos 1, a gente vai ter 291 vezes 10 elevado a menos 3, mais, aí a gente vai copiar o restante aqui. 23,8 vezes 10 a menos 3. Beleza? Agora, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui. Colocar os valores entre parênteses e fazer a operação,
mais 23,8 vezes, e vai usar apenas uma potência de base 10. 291 mais 23,8 é igual a 314,8 vezes 10, vezes 10 a menos 3. Certinho, gente? Então, essa soma aqui teve como resultado este valor. Certinho? Então, vamos para a próxima. Agora, a gente viu subtração e soma, agora a gente vai ver multiplicação e divisão, certo? Mas a multiplicação e a divisão é muito mais fácil. Por quê? Lembrando que o produto, quando a gente tem a divisão, a alteração dos fatores não altera o produto, certo? Então, se a gente mudar os números de lugares em uma multiplicação, não vai fazer a mínima diferença. Então, vamos colocar todos os valores que não sejam potências de base 10 perto um do outro, e as potências de base 10 a gente coloca perto uma da outra. Então, vamos lá. 3,5 vezes 2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à quinta. Então, o que eu fiz? Eu apenas troquei de lugar, certo? Apenas troquei de lugar. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essa multiplicação e essa multiplicação. Simples. 3,5 vezes 2 é igual a 7, vezes, que a gente tem que manter a operação aqui, 10. Agora, lembra que a gente estudou sobre propriedades de potências? Quando a gente tem duas potências com a mesma base em uma multiplicação, o que a gente precisa fazer? Somar os expoentes, certo? Então, como a gente tem aqui 10 ao quadrado vezes 10 à quinta, basta manter a base e somar os expoentes, ok? Então, o resultado disso é 7 vezes 10, 2 mais 5, 7. 7 vezes 10 elevado a 7. Ok? Pronto, só isso. Nesse daqui a gente não precisa transformar o expoente de um igual ao expoente do outro, certo? É só fazer a continha. Beleza? Então vamos pro próximo. Muito fácil, né? O próximo a gente tem uma divisão. Então vamos transformar isso daqui em uma fração, porque a gente sabe que toda fração é uma divisão, toda divisão pode ser transformada em uma fração. Então, ó, 4 vezes 10 elevado a 6, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Como a gente tem uma multiplicação nos termos de cima e no de baixo, a gente pode separar. Então, isso é o mesmo que 4 dividido por 2 vezes 10 dividido por 6, vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a menos 2, certo? O que eu posso fazer aqui agora? Resolver um por um. 4 dividido por 2 dá 2. 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a menos 2, o que a gente pode fazer? Propriedades de potência, certo? Quando a gente tem divisão de potências com mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6 menos, e o expoente do denominador é menos 2. Então, 6 menos 2, certo? Lembrando que tem que manter o sinal do expoente do denominador também, tá? Então, a gente vai copiar o que a gente não vai mexer por enquanto. Agora aqui, a gente tem menos com menos, mais, então vai ficar 6 mais 2, certo? Então, nosso resultado é 2 vezes 10, 6 mais 2 igual a 8. Então, a gente vai ter que essa divisão tem resultado igual a 2 vezes 10 elevado a 8. Certinho, pessoal? Então, essa foi a parte de notação científica. Lembrando que, se a gente vai escrever o valor em notação científica, se a gente andar com a vírgula para a direita, o expoente tem sinal negativo. Se a gente andar com a vírgula para a esquerda, o expoente tem sinal positivo. E se a gente já tem o valor em notação científica e quer escrever o valor com todos os seus algarismos, se a gente andar com a vírgula para, se o expoente da nossa notação científica for positivo, a gente tem que andar com a vírgula para a direita. Se o expoente da nossa potência de base 10 for negativo, a gente tem que andar com a vírgula para a
esquerda, certo? Foi tudo que eu falei no comecinho desse vídeo. Então, pessoal, tiver alguma dúvida, entre em contato. Percebam que alguns desses exercícios aqui são exercícios que eu já passei para vocês, então façam uma correção, caso vocês tenham errado, tá? E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!